Fala pessoal, beleza? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje eu vou mostrar para vocês algumas coisas aqui sobre o Windows, né? Como vocês já podem ver, como vocês já imaginam aí, que é o conteúdo desse vídeo de hoje, pela capa e pela chamada do vídeo aí. Tô pegando agora aqui 4.8 GB mesmo gravando a tela, tô aqui com o aplicativo, com o programa aqui da AMD, né? Do driver da AMD e tal, Adrenalin Software, gravando a tela e mesmo gravando a tela tem uma carga aí de 4.8 GB, deixa eu até mudar aqui. 4.5, enfim, né, tem alguma coisinha mais aí que aqui na parte de cima mostra, né, 4.8 GB de memória sendo consumido no Windows apenas, né, apenas isso. E é sobre isso o vídeo de hoje, porque eu tenho visto muito, foi né, a frase principal dessa capa e dessa chamada desse vídeo aí. Tem uma galera querendo instalar o Windows, e eu nem vou falar sistema operacional, é o Windows mesmo, porque sistema operacional você pode instalar o qual você quiser para fazer outras coisas aí que você quiser, ou para você viver com ele mesmo. Tem muita gente que vive bem aí com o Linux. Eu, infelizmente, nunca consegui acostumar com o Linux, mas é sim um excelente sistema operacional. Ele é muito bom mesmo, assim, não vou dizer que não é. É, só que ele tem ali suas peculiaridades, suas especificidades, e enfim, né? Eu prefiro usar o Windows e 4.8 GB de memória não é muito. Não é muito de forma alguma. Já vou entrar um pouco mais em detalhes sobre essa questão do gerenciamento da memória RAM, mas é isso, o vídeo de hoje é para focar em não utilizar um sistema, o Windows, sistema operacional, você pode usar qual você quiser, inclusive o Mac, né? É um PC, né? PC, quer seja PC ou notebook, enfim, né? Da Apple, né? Da Apple. Ou, enfim, como eu falei, instalar um outro sistema operacional, por exemplo, Linux, ou né, baseado em Linux, etc, e etc, né? Então é isso. No vídeo de hoje eu vou te ensinar 3 formas de como otimizar 3 não, na verdade acho que vão ser umas 4 formas, enfim, de como otimizar esse uso da memória. Inclusive vou deixar na descrição, aliás, no primeiro comentário aí, alguns links para vídeos meus, inclusive como otimizar a memória do Microsoft Edge, a utilização de memória no Microsoft Edge, que ele consome a memória até quando ele está fechado, e um outro vídeo mais completo de como otimizar todo o Windows, acelerar carregamento de aplicativos, acelerar seus jogos, melhorar muito a sua internet, enfim. Vou deixar alguns links aí, vocês dão uma conferida nesses outros vídeos aí, que aí sim você vai conseguir deixar o seu Windows original e perfeitamente aperfeiçoado e rodando liso. E aí a galera fica, vamos instalar um Windows que é específico para servidor. Cara, não façam isso, não façam. Já vou mostrar agora para vocês por que que vocês não devem fazer isso, por que que vocês não devem instalar o Windows para servidor. E teve um outro aí que eu vi, um outro vídeo, né, enfim, do pessoal falando para desinstalar o Microsoft Edge, desinstalar o antivírus do computador, e aí o argumento do cara é que você é que protege o seu computador. Cara, isso é a maior maluquice que eu já ouvi. Como que você vai proteger o seu Windows de um pendrive? Se o seu amigo te leva um pendrive cheio de música top, daquelas que você gosta e que ele sabe que você gosta, e ele conseguiu, sei lá, né, de um outro amigo, vamos supor, ou ele achou na internet, fala, caraca, essas músicas é difícil de achar, por exemplo, música antiga, né, principalmente nesse sentido, música antiga é difícil de achar tal. E aí o seu amigo consegue baixar lá um álbum inteiro do que você, né, que você gosta e tal. Aí ele fala: "Ó, baixei aqui, tem um monte de música aqui e tal, daquelas top lá, copia aí no seu computador". E se o pendrive dele estiver cheio de vírus? E se ele ficar acessando uns sites aí, estranhos aí, e junto com as coisas que ele baixa aí e tal, vem vírus e tá no pendrive. Como que você vai desinstalar o seu antivírus? Isso é a maior maluquice que você pode fazer, sacou? É a maior maluquice que você pode fazer. Não desinstale o antivírus. Muito pelo contrário. Eu te falo o contrário. Procure o melhor antivírus que você puder pagar e instale ele no seu computador. Se você tiver dinheiro para pagar um antivírus, dá uma pesquisada boa. Hoje em dia, Kaspersky é um antivírus excelente, mas tem vários. Avast é bom, tal, tem vários aí. McAfee, enfim. Se você puder pagar, vai fundo, pague no seu Android, principalmente no Windows, né? E é isso, porque a chance de você pegar um vírus é muito grande, cara. A chance de você pegar um vírus é muito grande, de diversas formas. Uma delas, como eu acabei de falar, uma delas é através de um pendrive que esteja contaminado com o vírus, entendeu? E aí, se o seu computador, se o seu Windows não tem um antivírus, acabou, não tem o que fazer. Literalmente, não tem o que fazer. Porque uma coisa é eu chegar em você e falar, ó, esse antivírus do Windows é ruim, desinstale. Aí você vai me perguntar: "E o que que eu faço?". Instala esse outro aqui que é muito melhor. Aí beleza. Agora simplesmente a pessoa te falar: "Desinstala o antivírus porque ele pesa no Windows e você é que tem que gerenciar o seu Windows", pelo amor de Deus, isso é a maior maluquice. E sobre o Microsoft Edge, inclusive eu vi um vídeo, esse mesmo vídeo, tá. O pessoal falando para desinstalar o Microsoft Edge.
mas inclusive não tinha nenhum outro navegador da internet, né, nenhum navegador. Como que você vai desinstalar o seu navegador da internet sem ter um outro navegador da internet? E é isso, atentem-se para esse tipo de coisa. Ah, vou desinstalar o Microsoft Edge, mas eu já instalei o Google Chrome antes? Já instalei algum outro, o Mozilla, o pessoal gosta, o Opera, enfim. Quem tem um conhecimento mais avançado até consegue se virar sem nenhum, né, navegador, consegue acessar de alguma forma e fazer instalar aí de alguma outra forma, né, usando algum outro recurso, um navegador e tal. Mas é porque eu vejo que a galera não explica, né? A galera, enfim, simplesmente fala, ah, desinstalei isso, pronto. Aí como que você vai resolver, enfim, depois? É isso. Sobre o Windows LTSC, né, eu já pesquisei aí, inclusive para você tirar suas dúvidas aí. Máquinas de controle industriais, caixa eletrônico, o Windows LTSC, ele não atualiza nada, tá ligado? Não é bom usar o Windows LTSC porque ele é leve e tal, beleza. Mas, cara, não é correto usar o Windows LTSC. Você pode até terminar de ler tudo aí, principalmente essa parte de baixo aí. Ele não atualiza, ele não vai atualizar a questão de antivírus. Vários recursos do Windows que rodam sem a gente ver servem inclusive para nossa proteção, sacou? Para questão de proteção e segurança e etc, e etc. Realmente, eu não recomendo mesmo instalar esse Windows LTSC, que é o Windows para servidor. Eu não recomendo, vocês podem ler aí como eu falei e tirem suas próprias conclusões. E vamos para cá, para a parte onde, né, a parte que eu falei que eu ensino, vou ensinar vocês aí, vou mostrar como melhorar bastante o seu Windows aí. Isso aqui você vai fazer depois que você formatou o seu Windows, aí você instalou tudo que você quer. Aí você vem e faz isso. Ou agora, pode fazer agora. Se você não pretende formatar seu Windows, você faz agora. Se você vai formatar, né, você primeiro instala tudo que você quer usar no Windows, né? Aí você vem e faz isso em seguida. Ó, aplicativos. Em todos os aplicativos, todos. Você vai clicar nas três bolinhas aqui. Né, eu falei todos, óbvio. Em todos que aparecer a opção avançada, beleza? Clica aí. Essa parada de localização é com certeza você pode desativar, porque, enfim, você não vai andar com o seu PC, a não ser que seja, né, num notebook. E aí tem lá seus motivos para você usar isso. Mas o foco aqui não é esse, é esse aqui, ó. Executar em tela de fundo. É segundo plano, ó, tá aqui, é em segundo plano. Ou seja, é ele ficar rodando sem nem você saber. Você vai simplesmente abrir aqui e marcar nunca. Em todos. Tá só confirmando aqui. Eu falei todos, exceto esses aqui, ó. Por exemplo, translucente tubar. Eu não vou desabilitar ele para ele parar de rodar em segundo plano, porque vai parar de funcionar a minha barrinha aqui embaixo aqui. Eu vou falar dele já já aí, vocês vão ver. Aí tá ele aqui, né? Você não vai desmarcar, ó. Deixa ele marcado aí. Assim, né? Geralmente isso aí é o que vai estar por padrão, é esse recomendado aí. Otimizado para potência. Deixa ele ativado aí, não mexe nele. No gerenciador de tarefas, só clicar com direito aqui na barra de tarefa aqui, né? Só clicar com direito, ó. Gerenciador de tarefas. Vem em aplicativos de inicialização, meu pai do céu. Se você tiver no Windows 10, eu acho que hoje em dia pouca gente está no Windows 10, mas ainda tem gente que usa, a diferença vai ser mínima sobre o que vai estar escrito aqui. Talvez é a mesma coisa mesmo, eu não me lembro exatamente. Aí, ó, clica aí, aplicativo de inicialização e tal. Você vai clicar aqui, ó, em status, ó, tá vendo? Até ficar a parte de habilitados em cima, tá vendo? Habilitados, parte de baixo, todos os desabilitados. Você pode fazer exatamente do jeito que tá o meu, no sentido de deixar o antivírus, isso aqui é o antivírus. O antivírus, claro, ele sempre tem que estar habilitado. Isso aqui é coisa minha, é o meu gerenciador do meu som aí, do meu som e do meu microfone. Isso aqui é para fazer essa barrinha ficar transparente aqui embaixo. O resto você desabilita tudo. Se tiver alguma coisa que você sabe, por exemplo, igual o meu aqui, né? Que eu acabei de falar que gerencia o meu som. Se você tiver alguma coisa assim, que você sabe o nome, beleza, né? Você deixa habilitado. Ah, tá, só clicar, né? Também não falei. Só clicar com direito. Desculpa aí. Só clicar com direito e desabilitar. Aí você deixando assim, né? Eu acho que você entendeu, né? Que todos os desabilitados vão ficar para baixo. Que aí é melhor de você entender o que tá habilitado e o que não tá, beleza? É só isso. Por exemplo, se eu habilitar aqui o Epic Games, ele tá em último lugar aqui, ele vai lá para cima, né? Ó, pronto. Agora, as outras duas coisas que eu falei, que na verdade são a mesma coisa, inclusive eu falei isso também, é a mesma coisa, só que de duas formas diferentes, mas você tem que fazer as duas. Você vai copiar desculpa, o link que eu vou deixar aí, vai clicar com direito aqui, ó, no menu iniciar, terminal como administrador, clica, só clicar uma vez, vai colar aí o link que eu vou deixar e enter. Você espera um pouquinho, ele demora aí uns 10 segundos para abrir e vai abrir essa tela aqui, ó. Aqui você pode instalar, mas hoje eu não vou ensinar a instalar, vou ensinar a desinstalar, que é para deixar o seu Windows mais leve aí. Beleza, mas a primeira coisa que você vai fazer é, primeiramente, clica aqui na lupinha de pesquisa aí e digita restauração, ó, já apareceu ali, restaurar o PC.
Opa, desculpa, criar ponto de restauração. É a mesma coisa, só que aqui ele já vai querer restaurar não. Criar ponto de restauração. Clica na sua unidade C, se não tiver assim, ó, ativado, você clica em configurar, aí você define um tamanho aí para o seu HD, vai clicar aqui em ativar, né, provavelmente já vai estar marcado, se não tiver você marca ativar, e seleciona um tamanho. Por exemplo, o meu aqui está selecionado o uso atual 4 GB. Você arrasta aí, né, e seleciona um tamanho aí. Aí eu não vou fazer isso agora, porque o meu já está feito, você vai dar um aplicar e ok. Aí vai voltar para cá, vai ficar ativado, você vai clicar em criar. Aí aqui você pode dar um nome que você quiser, mas eu recomendo dar o nome do que está sendo feito agora, que é a otimização do Windows. Você literalmente escreve aí otimização do Windows e clica em criar, só isso. Ele vai girar uma bolinha aí na tela, tal, falando que está sendo criado, alguns segundos aí ele finaliza e cria um ponto de restauração que vai servir para se você tiver qualquer tipo de problema, por exemplo, você clicou em alguma coisa aqui que não percebeu para desinstalar, entendeu? E aí você viu que o Windows deu uma bugada, você pode simplesmente voltar ele para esse ponto aqui. E aí o que eu recomendo é, cria 2. Agora você vai criar esse, otimizando o Windows, por exemplo, otimização do Windows, e aí quando finalizar tudo, você vai reiniciar o Windows, eu vou falar, né? Você vai reiniciar o Windows e vai criar um novo, né? Só vir aqui, clicar em criar aqui, né? E aí você já renomeia assim, o Windows otimizado, que aí se lá daqui, sei lá, um mês ou 10 meses, sei lá, você tiver algum tipo de problema novamente no Windows, você sabe que você criou esse ponto para um ponto onde o Windows estava otimizado. Beleza? Pode fechar? Aí você volta para cá, né? O que eu recomendo desinstalar é isso aqui, ó. Que na verdade não vai ser desinstalado, vai ser ativado, mas enfim. End Task with é isso aqui, ó. Barra de tarefas aqui embaixo, ó. Clica com o direito, finalizar tarefa. Sabe quando o seu jogo dá uma doida, ou algum programa aí dá uma doida, e ele não quer fechar, você clica lá em cima aqui, né? Você clica aqui para no botão de fechar e ele não fecha. Você vem aqui, só clicar com o direito, vai funcionar em qualquer um, literalmente, ó, qualquer um. Finalizar tarefa. Que é esse mesmo recurso aqui, ó, de vir nos processos e finalizar a tarefa. É esse mesmo recurso aí. Ele força a parada do programa e finaliza ele de qualquer, né, de forma forçada e ele não vai ter como se defender e ele vai ser fechado. Hibernação, isso aqui consome espaço no seu HD, você pode desativar, desinstalar, desativar a hibernação. Esse widget é só, enfim, coisas que você provavelmente nunca vai usar na tua vida. O widget tem no celular, né? Eu acho que você deve usar no celular. Aquelas, por exemplo, o aplicativo de hora que fica na tela do celular, né? Isso é um widget. Widget, enfim. Você não vai usar isso, certeza que você não tem necessidade, pelo menos, de usar isso no computador. Aqui é o Copilot, você pode desativar, que inclusive, na verdade, o Windows vai desativar ele nessa atualização que atualizou hoje, inclusive. Aos poucos, os nossos PCs irão ser otimizados. A Microsoft falou isso, falou que vai começar a otimizar os nossos Windows aí, né? Os nossos PCs, o nosso sistema operacional Windows vai ser melhorado com o tempo aí. Inclusive, isso aqui é uma das coisas que vai ser removida do sistema, mas aí você já pode remover já. Tipo, vai ser removida e aí você pode, né, se quiser, né, você pode voltar a ativar e tal, enfim, né. O OneDrive eu recomendo desativar, porém o Microsoft Edge eu já tive problemas quando eu removia aí o OneDrive, porque o Microsoft Edge ficava falando que precisa dele instalado para sincronizar ali, enfim, aí eu acabei voltando com o OneDrive aí. Você pode fazer esse teste. Aí, se você tiver o problema com o OneDrive, aí se o seu antivírus, se você vê que o antivírus, você clicou aqui e tal, aí o antivírus está ali com uma setinha ali amarela assim e tal, oh, deu ruim, deu ruim, deu ruim. Você abre aqui novamente com o link aí e tal. Aí você vem simplesmente marca o OneDrive e clica aqui, ó, Undo Select Tricks, que ele vai desfazer, ele vai instalar. Aí, claro, marca só para desfazer, você marca só ele aqui, né? Só ele. E aí clica aqui, ó, em Undo Select Tricks aí. E pronto, aqui é esses cinco. Esses cinco. Um, dois, três, quatro, cinco. Só isso que eu recomendo desinstalar por aqui. Você vai dar aqui, ó, Run Tweaks. Aí ele vai mostrar uma barrinha aqui em cima, né, mostrando o andamento das instalações. E aqui também ele mostra aí, né, o passo a passo de cada uma das instalações. Se você não entender exatamente quando que terminou, você pode vir aqui que você vai ver que todos os processos que você selecionou de um por um, ele vai mostrar o passo a passo e que o último já foi finalizado com sucesso. Finalizou, só fechar aqui. Fechou lá em cima, pode fechar aqui também. Esse próximo passo aqui é sobre componentes de IA.
Na verdade, assim, eu recomendo, né, o que eu recomendo, que eu garanto que não vai dar BO de nada, é apenas aqui, ó, Copilot Policies, né, desativar as políticas do Copilot, que é aquilo que eu garanto que não vai dar nenhum tipo de BO. Essa é a questão, né. O restante é por sua conta e risco. Recomendo, né, marcar essa daí, ó. Desativar, né, políticas do Copilot e dar um aplicar. O resto, claro, o resto você desmarca tudo e dá um aplicar. Aplicou, instalou, só fechar também. E como eu falei sobre memória, né, 5 GB de memória. Se estivesse sendo consumido 15 GB de memória, não teria problema nenhum. Qual é o problema nisso? Não tem problema nenhum. O problema é eu não poder usar a minha memória quando eu precisar. Esse é o único problema. É faltar memória para um programa que precise de memória. É o Windows ser mal gerenciado ao ponto de consumir toda a memória com essa tela aqui que a gente está olhando aí e não sobrar nenhuma memória para o meu jogo. Esse seria um problema, mas não é o caso aqui. A memória ela foi feita para ser usada mesmo, sacou? Essa é a questão. A memória ela foi feita para ser usada. E mesmo assim o Windows está gerenciando muito bem. Está gerenciando muito bem. Com esses pequenos ajustes que eu mostrei, pequenos e simples, como eu falei, vou deixar o link do vídeo aí embaixo para mais ajustes para melhorar o Windows todo, internet, jogos, uma pá de coisa. Beleza? Clica aí, assiste, você vai ver que vale muito a pena. O vídeo é grande, mas é porque é muita coisa que dá para fazer no Windows para ajustar aí. Mas referente principalmente aqui ao Windows, você ligar o Windows, né? Ligar o computador, aliás, liga o computador, faz isso que eu fiz aqui, né? Só clicar aqui, gerenciador de tarefas e vir conferir quanta memória está sendo consumida. Você vai ver que tem pouca memória sendo consumida, pouca coisa rodando aqui em segundo plano. E tá ótimo, maravilha, porque você sabe que quando você abrir o seu jogo, né, vai tá bom, vai ter memória sobrando aí pro seu jogo, mas mesmo assim, né, como eu acabei de falar, mesmo se tivesse 12 GB agora sendo consumido, não teria problema nenhum. O problema é o Windows não saber que quando eu precisar da memória, esses 12 GB que, né, que pudessem estar sendo consumidos, eles teriam que ser liberados. Como? Por que, que eu tô falando isso? Porque se eu abrir aqui o Microsoft Edge e depois vim aqui, beleza, o Microsoft Edge está aqui aberto. Aí depois eu venho e abro isso aqui. Aí depois eu venho e abro o Google Chrome. Sacou? E aí o Windows não sabe lidar com isso. Ó, o Microsoft Edge aqui tá consumindo 290 agora. Eu falei que, né, eu vou poder deixar o vídeo aí para como dar uma otimizada. Ele tá aberto aqui, tá consumindo menos que 300 mega agora aí. Pois é, aí o Windows não sabe gerenciar isso, né? Botei para consumir um monte. Mas aí depois, por exemplo, agora eu vou lá e abro um jogo, o Windows ele tem que saber, o Windows ele tem que saber que ele tem que fechar tudo isso, que é tudo inútil. Tudo isso aqui tá sendo inútil, não tem nada aqui, não tô fazendo nada, não tô ouvindo uma música, não tô vendo um vídeo, não tô fazendo nada. Então o Windows ele tem que saber que ele tem que liberar essa memória pro jogo. Se ele fizer isso, pronto, tá ótimo. E mesmo assim, o Windows ele poderia alocar mais memória do que está alocando ali agora, né, para o Microsoft Edge. Como eu acabei de mostrar, ele poderia alocar 1 GB para o Microsoft Edge já para esperar uma próxima aba que vai ser aberta e mais outra. E já imaginar, não, ele costuma ver vídeos no YouTube, lá no Google Chrome, mas eu já vou deixar um pré-carregado aqui, um YouTube aqui também. Que aí, quando eu abrisse uma nova aba aqui, clicasse no YouTube, ele ia abrir instantaneamente. O Windows poderia fazer isso. Por quê? Porque eu não estou precisando da memória agora. Tem 16 GB, entendeu? Tem 16 GB. O Windows poderia usar os 16. Por exemplo, tem vários jogos que fazem isso, vários mesmo, que fazem isso na memória da placa de vídeo, na VRAM. Você abre o jogo, quando você olha, 23 GB de VRAM sendo consumido. Que placa de vídeo é essa? É uma 4090, uma 5090. Por que que ele faz? Porque tem memória, tá ligado? Tem um baú enorme. Então eu vou jogar todas as minhas coisas ali naquele baú e eu sei que tá tudo ali para quando eu precisar. Entendeu? Se o baú é enorme, tem espaço, vou jogar tudo lá. Quando eu precisar, eu vou lá e pego, porque eu sei que tá lá. Entendeu? Não tem por que ele economizar, por exemplo, o Crimson Desert. O Crimson Desert ele faz o contrário. Ele tem um baú grande e ele não usa o baú. Ele fica morrendo, colocando as texturas do jogo no bolso. Tá ligado? Ele tem uma mochila gigante, mais um baú, e ele fica colocando as texturas do jogo no bolso. Você que joga Crimson Desert, você sabe o que eu tô falando, porque você tá andando, de repente aparece uma galinha na tua frente. Por quê? Porque a galinha não estava na memória. É só por isso. A galinha não estava na memória e tem memória sobrando. Você pega qualquer placa de vídeo aí de 16 GB de vídeo, né? Placa de vídeo de 16 GB. O Crimson Dash consome 5 GB numa placa de vídeo de 16. Isso é bom, mas ao mesmo tempo não é bom. Só é bom para mim, que tenho 8, e para mim nem seria tão bom também, porque o ideal seria usar os 8. Gerenciar essa memória que tem disponível. É essa a questão. Não é porque o seu Windows está consumindo 10 GB da tua memória que ele está ruim. Ele tem que deixar você jogar em paz. Essa é a questão, sacou? Se o seu Windows está consumindo, quer dizer, não vai consumir porque eu já te passei os macetes, mas se por acaso o seu Windows consumisse 10 GB na hora que você liga e conseguisse deixar você jogar de boa, sem reclamar, você fazer suas lives enquanto joga, maravilha, não teria problema nenhum nisso. Que é isso que o Android faz.
Everybody knows that I'm breaking down. Everybody knows I ain't faking now. Everybody knows my heart's vacant now. Yeah, she hates me now. I made mistakes, but now I don't ever wanna be alone. I don't really ever feel at home. On my own, in the zone. That's the only way I know. Feeling low, about to blow back up. Here I won't ever let the doubt creep in. Gotta pop a couple more aspirin. I don't think I'll ever let you in. Easier to break it off best friends. I don't really. Você viu aí a quantidade de memória que o meu Android está consumindo? É isso que o Android faz, ele quer consumir o máximo de memória possível, porque tem, entendeu? Só isso, só porque tem. E é isso, o vídeo de hoje foi esse, valeu galera, tamo junto, fiquem todos com Deus. E lembrem-se, Jesus pode resolver qualquer problema que você tiver, qualquer problema, se ajoelha e fala com ele aí que ele resolve mesmo, ele resolve, porque se pra você parece impossível, se for algo assim, né, que parece impossível, pra Deus é fácil, é simples, o impossível é simples e é a especialidade de Deus. Falou, valeu, tamo junto, até a próxima e é nóis, fui.